É uma campanha que o Senhor colocou no meu coração, que nós viemos fazer. E amanhã já é o 3º dia dessa campanha. Amém? Está sendo uma bênção. Vai ser 5 sábado. Amanhã já é o 3º sábado que nós estamos fazendo. Amém? Você que deseja estar conosco, venha. Que 8 horas já estamos aqui esperando por vocês. Amém? Pai, nesse momento, Pai amado, eu quero te apresentar, Pai, o pastor Nailson. Pai, onde vai estar, Senhor, ministrando a Tua palavra nessa noite, Pai, por mais um dia da campanha. Pai, que o Senhor venha usar para o Teu servo, Seu Pai amado, venha derramar, Senhor, o Teu poder no meio da Tua igreja. E, Pai, mais sobre o Teu filho nessa noite, Pai. Usa ele, Pai, com poder e com autoridade, em nome de Jesus, amém? Vou receber o céu de Deus com palma, com alegria nessa noite, amém? Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Sejam bem-vindos, sintam abraçados, que Deus possa abençoar a vida de todos, irmãos. Estamos em propósito com Deus, vamos orar, amém? Você que puder ficar em pé, fique, para nós fazer a nossa oração e clamar ao nosso Deus, amém? Buscar a resposta no altar do Senhor. Guarda a tua Bíblia um pouquinho, segura na mão do teu irmão, a gente vai clamar agora ao Senhor, e Deus vai responder a sua oração, amém? Concentra no altar de Deus, Deus tem resposta para a sua vida. Oramos. Senhor nosso Deus, grande, poderoso e eterno Pai, Pai Santo, nós se reunimos agora como a igreja do Senhor, como filhos chamados, ó Deus, comprados pelo Teu santo nome, Pai, comprado pelo Teu sangue, Senhor. E aqui nós estamos diante da Tua presença, juntamente com a Tua igreja, Pai. Se colocamos diante do Teu altar e nós queremos, Pai, primeiramente agradecer o Senhor pela vida, Senhor. Agradecemos o Senhor pela vida, agradecemos o Senhor pela existência. Ó Deus, agradecemos o Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui na casa de oração. Ó Deus, eu quero louvar o Teu nome, Pai. Ó Deus, pela vida de cada um dos nossos irmãos, cada um dos Teus filhos, Pai, que saíram das suas casas, saíram das suas residências e vieram, meu Pai, adorar o Senhor. E aqui, Pai, nós queremos apresentar as nossas vidas, Senhor. Ó Deus, fazer diante do Teu altar as nossas petições, Pai, os nossos pedidos, Senhor. Fazer com que o Senhor conheça a nossa oração, Pai. Conheça os nossos pedidos, Senhor. Como Paulo diz aos Filipenses, que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, Senhor, mas antes fazer com que o céu conheça os nossos pedidos pela oração e pela súplica, Senhor. Aqui estamos para clamar o Teu nome e nós clamamos ao Senhor nesta casa, meu Deus. Clamamos o Senhor neste lugar. Ó Deus, o Senhor reina sobre nós, reina sobre o Teu povo, Senhor, reina sobre a Tua igreja, Pai. Ó Deus, aqui nós estamos, Senhor. Ó Deus, quantas das vezes, Pai, chegamos diante do Teu altar tão necessitados, Pai. Quantas vezes chegamos diante do Teu altar tão aflitos, Senhor. Quantas vezes chegamos, Pai, diante do Teu altar, Senhor, com a alma, meu Deus, rasgada, o coração machucado, Senhor, como Ana se achegou diante do Teu altar, Senhor, com seu coração amargurado, com a alma amargurada, Senhor, mas com amargura de alma, ela clamou ao Senhor, ela fez o seu voto, Pai, ela falava com o coração, Senhor. Aqui está o Teu povo, Pai, aqui está a Tua igreja, Senhor. Eu não sei como esta pessoa chegou diante do Teu altar, Senhor. Eu não sei, Pai, como este homem, esta mulher chegou diante do Teu altar, mas aqui agora, Senhor, ó Deus, ouve a oração do Teu filho,
ouve a oração da tua filha, Senhor, ouve o clamor que nós fazemos aqui agora, ó Deus maravilhoso, Deus santo, ó Deus fiel. Vai clamando, igreja, quero ver a igreja clamar, glória, 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 clamando bem forte, ó Deus poderoso, Deus fiel. Venha sobre nós, Pai, vem sobre o teu povo, Senhor, vem sobre os teus filhos aqui agora, Pai, vem sobre a tua igreja, Senhor, ó santo maravilhoso Deus, estende as tuas mãos, Pai, ao clamor da tua igreja, Senhor, ao clamor do teu povo, Pai, ao clamor dos teus filhos, Senhor, ouve a oração este homem, ouve a oração desta mulher, ouve a súplica, Pai, olha o pedido que essa mamãe faz, olha o pedido que esse pai faz, Senhor, olha aí o pedido, Pai, que esta pessoa faz, ó Deus, socorre ela, Pai, socorre a sua casa, socorre a sua família, Senhor, vem com as tuas mãos, Pai, ó Deus maravilhoso, Tu é o Deus do milagre, Senhor, Tu é o Deus da resposta, Pai, Tu é o Deus do livramento, Senhor, Tu é um Deus que pode trazer a resposta no altar, como o Senhor trouxeste, Senhor, a resposta no altar, quando Elias clamou ao Senhor, Elias fez a sua oração, Pai, como Tiago nos diz, Senhor, Tiago nos apregou dizendo que Elias era o homem sujeito, Senhor, às mesmas paixões que nós, e orou, e o Senhor respondeu a sua oração. Responde, Senhor, responde o clamor do teu povo, Pai, responde o clamor da tua igreja, Senhor, responde o clamor dos teus filhos aqui agora, ó Deus, essa pessoa que chegou aqui sentindo dores, Pai, sentindo enfermidade nos seus corpos, vai curando esta pessoa agora. Eu quero orar por este homem, por esta mulher que se chegou aqui possesso, Pai, chegou aqui sentindo mal-estar, joga por terra toda esta opressão, Senhor, ó Deus, que persegue esta pessoa, que persegue esta mente, persegue este coração. Coloca a mão na cabeça, igreja, em nome de Jesus, Pai, vai repreendendo essa opressão agora, vai repreendendo agora essa força do mal, ó Deus, que luta, Senhor, para destruir a vida desta família, para destruir a casa, o lar, Senhor, vai quebrando as maldições agora, vai rompendo as forças do mal, Senhor, e vem com livramento, Pai, vem com a resposta diante deste homem, vem com a resposta, Senhor, diante desta pessoa, ó Deus maravilhoso, Senhor, eu clamo ao Senhor neste lugar, toda honra, toda glória seja dada ao teu nome, Senhor, vai quebrando, meu Deus, quebra esta maldição que pesa sobre este homem, Senhor, esta maldição, Pai, que pesa sobre esta mulher, vai quebrando esta opressão agora, ó Deus, ó Pai, que essas forças espirituais saiam, ó Deus, da vida, Senhor, da família, do lar, do casamento, Senhor, vai quebrando essas maldições agora, pelo poder que há no teu nome, Senhor, pelo poder que há na tua palavra, ó Deus, vai curando agora, Senhor, cura esta pessoa, Pai, opera o milagre, Senhor, opera sinais, opera maravilha, aqui nesta casa, Senhor, ó Deus maravilhoso, olha aí, meu Deus, o teu povo clamando ao Senhor, a tua igreja clamando ao Senhor, ó Deus, vai quebrando, Pai, essas ações malignas que trabalham de maneira oculta, Senhor, que trabalham de maneira escondida, tentando atrapalhar esta família, tentando oprimir este filho, Senhor, tentando oprimir esta filha, olha aí essas forças espirituais lutando, Senhor,
para oprimir este jovem na bebida alcoólica, para oprimir, Senhor, ó Deus, esta filha na prostituição, ó, vai quebrando essas maldições agora, pelo poder que há no teu nome, Senhor. Olha aí, Senhor, esta família, Pai, que tem sido vítima, Senhor, de ataques maléficos, Pai, ó Deus, até, Senhor, ó meu Pai amado, de ações de armadilha, de forças espirituais, vai quebrando essas maldições, Senhor, e vai concedendo a vitória. Concede o livramento, Senhor, concede o escape, meu Deus, para a tua igreja, Pai, concede o livramento para o teu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não senta, irmão, com a Bíblia na mão, vamos para a palavra de Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. Irmãos, abra aí as vossas Bíblias no Salmo 29. Vou fazer uso do Salmo 29, ótimo, tá bom. Salmo 29, apenas o verso de número 4. Eu quero abraçar todos os irmãos que estão aqui, sejam bem-vindos. A porta sempre está aberta e todos serão bem-vindos. Salmos 29, apenas o verso de número 4. Glória a Deus. Você que tem Bíblia, irmão, aproxima de quem não tem, para que todos possamos ler. Diz assim: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Eu quero que a igreja leia comigo, 1, 2, 3, em alto e bom som, o verso 4. Dá para nós fazer melhor, né? 1, 2, 3. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Senhor pela tua palavra neste lugar, Senhor. Fala aos nossos corações, fala ao coração da tua noiva, ministra o coração do teu povo, faz assim para conosco, em nome de Jesus. Queridos, tome o vosso assento, fique à vontade. Vamos agora ouvir a voz de Deus. Irmãos, eu quero falar hoje sobre a voz de Deus, a poderosa voz de Deus. Nós estamos em um propósito que traz o tema buscando a resposta no altar de Deus. Nós sabemos que o altar é de Deus e quem fala neste altar é Deus. Para que nós possamos obter a resposta no altar de Deus, nós precisamos conhecer a voz de Deus, entender que a voz de Deus, ela é uma voz poderosa. Como o salmista narra aqui no Salmo 29, e no verso de número 4 ele diz que a voz do Senhor é uma voz poderosa. Não é qualquer voz, é uma voz cheia de poder, uma voz de majestade, porque primeiro ele é Rei e Senhor. Ele é o Criador do universo. Ele nos fez como a sua imagem e a sua semelhança. A voz de Deus, irmãos, ela é muito e muito poderosa. Nós não conseguimos nem imaginar de uma maneira tão profunda como a voz de Deus é muito e muito poderosa. Quando nós lemos o Salmo 29, o Salmo 29 vai nos descrever a grandeza da voz de Deus. Vai descrever que a voz do Senhor é uma voz poderosa. Então, o primeiro aprendizado que nós temos, quando se trata da poderosa voz de Deus, é que a voz de Deus, ela é tão poderosa, que por meio desta voz, por meio da sua voz, ele criou o universo. O universo, ele veio existir por meio da voz de Deus.
Deus falou e tudo teve a sua existência. A prova que, se você for lá no Gênesis capítulo 1, o Gênesis vai nos afirmar dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra. E nós percebemos que em Hebreus capítulo 11, verso 3, o escritor aos Hebreus nos diz que através da poderosa voz de Deus, o mundo veio a existir. Também no Salmo 33, verso de número 6, nos diz que o mundo teve a existência por meio da voz de Deus. Salmos 33, verso de número 6: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército dele, pelo Espírito da sua boca. Então nós entendemos aqui que a voz de Deus é tão poderosa que por meio da sua voz o mundo veio a existir. Acompanha comigo, irmãos. Ele chamou a existência aquilo que não existia. Deus, ele faz ouvir a sua voz através da obra da criação. É por isso que o Salmo 19 diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Deus, ele faz ouvir a sua voz através das obras da criação, do lampejar da consciência, das verdades que emanam da Escritura. Ele faz ouvir a sua voz poderosa, sobretudo por meio do seu Filho Jesus Cristo. Também, irmãos, a voz de Deus, ela é poderosa. Reafirmando, a voz de Deus é voz poderosa. Salmo 29, verso 4. Agora vamos ver como é que o salmista descreve aqui a voz poderosa de Deus. Vamos começar pelo verso de número 3. A voz do Senhor, ela ouve-se sobre as suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. Agora nós temos uma afirmação sobre isso. Se não for lá para o Gênesis, você vai ver que o Espírito do Senhor se movia, se movimentava sobre a face das águas. Então, ouve-se a voz de Deus sobre as águas. Não sei se você já teve uma experiência de olhar para o mar. Você vai ver que quão grandioso é. Parece uma voz falando. Então a voz de Deus é uma voz que soa sobre as águas. A voz de Deus troveja sobre os céus. A voz de Deus é poderosa, verso 4. A voz de Deus é cheia de majestade, verso 4. A voz de Deus quebra os cedros, verso de número 5. A voz de Deus separa as labaredas de fogo, verso de número 7. A voz de Deus faz tremer o deserto, verso de número 8. A voz de Deus faz tremer o deserto de Gade, verso de número 8. A voz de Deus, irmão, faz parir as servas, que é o animal da selva. A voz de Deus irmãos, ela é uma voz poderosa, verso de número 9. Irmãos, e a voz de Deus, ela é uma voz eterna. Acompanha no texto comigo, olhe para mim. Verso de número 10. Agora olhe para mim. Quando Deus faz ouvir a sua voz, o universo, irmãos, se dobra. Quando Deus, ele manifesta a sua voz, o universo é capaz de se dobrar diante da voz de Deus. Porque a voz de Deus é voz poderosa. Essa voz é uma voz que se manifesta. Quando Deus faz ouvir a sua voz, o universo se dobra a essa manifestação poderosa. João capítulo 1, verso de número 3. Irmãos, Deus, ele falou
e tudo veio a existir. Como João afirma aqui no capítulo 1, verso 3, que tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito por ele, até a obra da criação. Até o Adão lá no jardim do Éden, a mão que estava fazendo o corpo, a estrutura corpórea, era ele. Tudo foi feito por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Irmãos, ele criou tudo pela palavra do seu poder. Olha que voz poderosíssima. Quando o Deus da glória troveja, eu acho que aqui tem gente que tem medo de trovão. Quando a voz de Deus, quando o Deus da glória troveja, os céus e a terra se curvam, irmão. O homem não suporta a poderosa voz de Deus. Quando o Deus da glória troveja, eu acho que não tem um corajoso, irmão, que consiga ficar no meio de uma tempestade, aonde o trovejar é grande. Não tem um corajoso, ainda não vi. Se você viu, você me avisa. Por quê? Porque quando o Deus da glória troveja, os céus e a terra se curvam, irmão, diante dessa voz. Reis, vassalos, chefes, servos grandes e pequenos se rendem, porque essa voz é voz majestosa, é voz de rei, é voz de Senhor, é voz de soberano, é voz de quem manda no céu e manda na terra e manda no universo. Irmãos, a voz de Deus, ela é irresistível. Êxodo capítulo 20, verso 18 ao 21. A palavra mostra, irmão, que quando Deus falava só com Moisés face a face, mas Deus resolveu falar com o povo. Deus desce no monte, o povo está diante do monte, e a Bíblia diz que o monte começa a trovejar, irmão. O monte começa a pegar fogo, e o povo começa a dizer: Moisés, Moisés, fale o Senhor contigo, e o Senhor fala conosco, e tu fala conosco, para quê? Para que nós não venhamos morrer, porque nós não suportamos a voz deste Deus poderoso. Quando o povo, irmão, diante do monte viu Deus falar, em meio aos trovões, o povo ficou apavorado. Disse Moisés: Deus fala contigo e tu fala para nós. Porque o povo não imaginava a grandeza da voz poderosa de Deus, irmãos. A voz do Senhor é tão vigorosa que até mesmo os vastos, silenciosos desertos tremem ao ouvi-lo. Irmãos, quando a voz de Deus ele é manifesta das alturas, as coças do campo e do bosque, elas dão cria. Quando a voz de Deus é manifesta, aqueles que estão no templo dizem glória ao Senhor. Quando a voz de Deus é manifesta na casa, os que estão nela dizem glória ao nome do Senhor. Porque a voz de Deus é uma voz poderosa. Até mesmo os dilúvios são precedido pelo Senhor, são obras da sua voz. Agora, o que o Senhor é para o seu povo? Olhe para mim. O que o Senhor representa para o seu povo? Salmo 29, verso de número 11. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com a paz. O que o Senhor é para o povo? O Senhor é a força. Primeira coisa que nós precisamos entender: o que o Senhor é para nós? O Senhor é a força do seu povo.
Então, irmão, só vive sem força, olhe para cá para a exposição bíblica, só vive sem força quem vive sem o Senhor, porque quem tem o Senhor vive renovado as suas forças em Deus a cada dia. Mesmo que a terra se transtorne, os montes se abalem, nas profundezas do mar, ainda assim o Senhor será o nosso refúgio, e a sua voz trará paz ao nosso coração, irmão. Deus, Ele é a força do seu povo. Deus, Ele é a força do seu povo. Então, para eu ter força, eu preciso ter o quê? Deus. Porque se Deus é a força, eu quero força. Então, para eu ter força, eu tenho que ter Deus. Porque se eu tenho Deus, eu tenho força. Porque Deus é a força do seu povo. Agora, olhe para mim, igreja. A voz de Deus se faz ouvir também em nossa consciência. Olhe para mim. A voz de Deus se faz ouvir aonde, pastor? Na nossa consciência. A voz de Deus se faz ouvir aonde? Na consciência humana. A consciência, irmão, é o tribunal interior de cada ser humano. Olhe para mim que eu vou repetir. A consciência é o tribunal interior em cada ser humano. Então diga, a consciência é o tribunal da minha vida. Sabia que a consciência, ela diz quando você está certo, ela diz que você está errado? Porque ela é o tribunal, irmão. Irmãos, a consciência é o tribunal interior de acusação e de defesa que Deus colocou em nós. E Ele colocou a noção, nós temos a noção do que é certo e do que é errado. A pessoa, ela pode estar eslameada de pecado, mas ela sabe que aquele ato é errado. Ele sabe. Porque Deus colocou a consciência em nós, e nós temos a noção, todos nós, do que é certo e do que é errado. Agora olhe para mim. Sempre que praticamos o pecado, uma luz vermelha acende no nosso interior. Acende ou não acende? Acende. Embora o pecado tenta, irmão, afetar diretamente a nossa noção, a ponto de uma pessoa ter uma má consciência, ou mesmo uma consciência cauterizada, ainda podemos ouvir a voz de Deus através da consciência. Mesmo que a mente esteja cauterizada no erro, essa pessoa ainda tem condição de ouvir a voz de Deus através da consciência, porque ela sabe que aquilo que ela faz de certo agrada a Deus, o que ela faz de errado desagrada a Deus. Olha aqui para mim, igreja. A voz de Deus, ela é uma voz clara na Escritura. Acompanha comigo, Hebreus capítulo 3, verso de número 7. Irmãos, a voz de Deus, ela é clara, claríssima na Escritura. Se você abre a tua Bíblia e começa a ler as Escrituras, você vai ver que a voz de Deus é claríssima. Ela é clara. Não existe nada difícil para que o homem não consiga compreender e entender. Agora, para que ele tenha compreensão, ele precisa do Espírito de Deus na sua vida, para que ele tenha essa compreensão. Irmãos, a palavra de Deus, ela expressa a vontade de Deus para a nossa vida. Você quer saber qual é a vontade de Deus para você? Escritura. Como é que eu sei da vontade de Deus, pastor? Escritura. Que a Escritura diz. Agora, quando nós lemos e nós interpretamos corretamente a palavra, nós ouvimos a própria voz de Deus através daquilo que está escrito. Olha que a palavra nos diz: errai, porque não conhece as Escrituras e nem o dom de Deus. Porque uma vez que eu conheço a Escritura,
eu vou ter consciência da voz de Deus na minha vida. Sabe o que acontece hoje? Olhe para mim, que hoje nós queremos ouvir voz de Deus sem escritura. Pega a Bíblia, segura, levanta para cima, por gentileza. Nós queremos ouvir voz de Deus sem Bíblia, irmão. Hoje nós vivemos uma época de crente que quer chegar na igreja, ele quer sentir. Não, eu vou lá porque eu quero sentir uma emoção. Não, você veio ouvir palavra, Bíblia, escritura, Deus falando na tua alma e no teu coração. Levante as mãos e glorifica o teu rei. Não tem como, irmão, conhecer, ouvir voz de Deus sem a escritura. Eu preciso da escritura para me conhecer a voz de Deus, que é manifesta diante de mim. Irmãos, abra a tua Bíblia em Hebreus capítulo 1, verso 1 e verso de número 2. A carta aos Hebreus, olha que a carta aos Hebreus nos diz: havendo Deus outrora falado de muitas vezes, de muitas maneiras. Olha só que o escritor aos Hebreus nos diz que outrora Deus vinha falando de várias maneiras. A quem? Aos pais. Antigamente Deus falava a quem? Aos pais. Agora aos pais, qual era o canal que Deus falava? Pelos profetas. E nestes últimos dias nos falou através do Filho. Antigamente o Senhor falava de várias maneiras aos pais pelos profetas. Então Deus colocava a palavra na boca do profeta e o profeta ia lá e anunciava. Hoje não. Esses últimos dias Deus tem falado através do seu Filho Jesus Cristo. Você lembra que quando Jesus foi batizado, o Espírito do Senhor veio sobre ele e uma voz manifestou dizendo: a esse vocês devem ouvir. A esse você deve dar atenção ao que ele vai falar. Que o Espírito, o Senhor fala nesses dias pelo seu Filho. Agora olhe para mim. Será que todos podem ouvir a voz de Deus? Será que todo tipo de pessoa pode ouvir a voz de Deus? Você já viu pessoa que diz assim: não, eu ouvi a voz de Deus? Eu já passei por lugares que eu encontrei pessoas que toda hora ela dizia que ouvia a voz de Deus. E eu dizia: meu Deus, eu oro tanto e não saio ouvindo coisa assim? Será que eu estou tão... Eu acho que essa pessoa era mais do que eu oro quase o dia todo e não estou ouvindo assim. E a pessoa ouve quase nada, ora quase nem está ouvindo tudo. Olha para mim. Será que todos podem ouvir a voz de Deus? Irmãos, Deus ele fala, mas a decisão de ouvir é nossa. Deus ele fala, mas a decisão de ouvir ela é pessoal. Deus ele pode falar e o homem não ouvir. Pode ou não pode? Pode. Eu vou mostrar no texto. Jeremias capítulo 7, verso 21. Bíblia na mão. Jeremias capítulo 7. Jeremias capítulo 7, verso de número 23. Mas isso lhe ordenei dizendo: dai ouvido à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. Andai em todo o caminho em que eu vos mandar, para que vos vá bem. É Deus chamando o povo para quê? Para ouvir a sua voz. Olhe para o pastor agora. Deus ele fala, mas a decisão de ouvir é do homem. Irmão, Deus ele fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. É isso que Jó diz. Vamos para o texto de Jó. Jó capítulo 33, verso de número 14. Vamos para a Bíblia, mas é exposição bíblica.
Jó 33, verso de número 14. Antes Deus fala duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Quantas vezes Deus fala? Uma e duas vezes. Esse negócio de alguém dizer que está ouvindo a voz de Deus o dia todo, irmão, cuidado. Deus, ele fala duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Agora vamos aprender algo aqui. Deus, ele fala de várias maneiras. Agora o homem não quer ouvir a voz de Deus. O problema não está em Deus, o problema está no homem. Porque Deus fala, mas o homem, ele quer ouvir o que ele quer, o que agrada a ele. Se Deus não falar o que eu quero, o que me agrada, eu não vou ouvir Deus. Irmão, isso é um nível de imbecilidade tão grande. Desculpa a palavra chola que eu estou usando aqui. Irmão, Deus, ele fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. Quantas vezes Deus está falando com alguém no culto e alguém está dormindo? Quantas vezes Deus está falando com alguém, Deus está falando com alguém no culto e esse alguém está pensando na morte da bezerra? Esse alguém pensando no arroz que tem que fazer depois. Depois tu faz. Ouve a voz de Deus primeiro. Você veio aqui ouvir a voz de Deus. Então dê atenção para aquilo que Deus está falando. E quais são as maneiras que Deus fala? Continua no texto de Jó. Quais são as maneiras que Deus fala? Primeiro, olha como Jó diz, verso de número 15. Deus, ele fala em sonho ou visões noturnas, quando cai o sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Então vamos ver a forma que Deus fala. Primeiro, Deus fala em sonho. Repete comigo, diga sonho. E eu estou falando sonho mesmo, irmão, não é invenção não. Porque tem gente que dorme e inventa as coisas e diz que está sonhando. Eu estou falando de sonho. Agora olha que Jeremias diz em Jeremias 23, 28. Eu quero ensinar algo sobre sonho. Olha que Jeremias diz: aquele que sonha, conte apenas o sonho. Sabe o que Jeremias está dizendo? Se você teve um sonho, amanheceu, conta só o sonho. Não inventa, porque tem gente que inventa, irmão. Porque tem gente que ele sonha uma coisa, aí ele já quer adivinhar a interpretação daquele sonho. Não, o que a Bíblia diz? Sonhou, conta só o sonho. Vamos supor que alguém olhe para mim e diz: pastor, eu sonhei com o senhor, o seu nariz crescendo. Aí já vai querer inventar que eu estou sendo mentiroso. Vai para lá, Pinóquio é outro. O que a palavra está ensinando é para nós não acrescentar além do que foi sonhado. É Bíblia. Quem está comigo, levante a mão. Porque se a gente não combater isso, irmão, dentro da igreja, daqui a pouco está todo mundo sonhando e inventando coisa. Diga misericórdia. É ou não é? É. Aquele que sonhou, conta apenas o sonho. Uma vez uma pessoa disse assim para mim. A pessoa disse assim: não, Deus me deu uma visão, eu vi um pedaço de carne. Acho que ele queria bem dizer que a pessoa estava carnal. Vai para lá, vai inventar para lá. Quem está comigo, diga glória a Deus, diga aleluia. Irmão, segundo, Deus, ele fala em visão noturna. Quando o homem dorme, Deus, ele fala. Quando cai o sono profundo sobre os homens e ele adormece. Você já teve essa experiência? De você deitar na tua cama, você estava cansado mesmo, você dormiu profundo, e Deus foi lá e falou contigo em visão, em revelação. Porque Deus fala em visão noturna, quando cai o sono profundo sobre o homem e ele adormece na cama. Aí Deus vai lá e fala. Olha para mim. Olha que diz, irmãos, agora. Acompanha no texto comigo. Verso de número 16.
então revela aos ouvidos do homem e lhe passa a sua instrução. Olha o que o texto diz. Diga comigo: Deus então revela aos ouvidos do homem e lhe passa a instrução. Toda vez que Deus falar com um homem, Deus ele vai falar para quê? Para passar instrução. Toda vez que Deus falar com o homem, Deus não vai falar por falar. Deus não vai falar comigo e dizer assim: ó, olha seu cabelo duro e olhos verdes. Deus não vai falar isso. Deus vai falar para quê? Para dar instrução. Toda vez que Ele falar, Ele vai falar para instruir. Olha aqui para mim, olha para cá, olha para cá. Olha aqui para o pastor, por gentileza. Irmãos, quando Deus ele fala, o homem se cala para ouvir Deus falar. Abra a tua Bíblia aí em Jó 33 e 31. Olha só. Jó, capítulo 33 e 31. Olha que Deus diz para Jó. Olha que Deus dizendo: escuta, pois, ó Jó, ouve-me, cala-te e eu falarei. Olha aqui para mim, irmão. Jó passou uma prova terrível, e na hora que Deus começou a falar, Jó queria falar. Aí Deus olhou para Jó e disse: te cala, porque quem vai falar agora sou eu. E está no texto. Olha Deus dizendo para Jó: Jó, se tu falares, mas agora não é hora de tu falar, é hora de tu ficar calado e tu deixa eu falar. Olha para mim. Era Deus mandando Jó ficar de boca fechada, porque Deus que ia falar. Olhe para mim agora. Quando Deus fala, o homem se cala para ouvir o que Deus está falando. Levante as tuas mãos. Porque tem gente, irmão, que Deus está falando e ele quer falar em cima do que Deus está falando. Já viu aquele tipo de crente que é teimoso? Deus fala aqui e fala em cima. Aí Deus olhou para Jó e disse: cala-te, fica calado, porque é eu que estou falando. Nós aprendemos que quando, irmão, Deus ele fala, o homem se cala para ouvir a voz de Deus. Olhe para mim. É por isso que na exposição bíblica só tem que falar quem está aqui expondo, e o povo tem que ouvir, porque é Deus que está falando. Quem está comigo, diga glória a Deus. Irmão, Deus falou e o jovem Samuel ouviu Deus falar. E o que foi que Deus falou? Que Samuel era bonito, era lindo? Não. Deus passou instrução sobre a casa de Eli. Deus falou e o seu servo Moisés ouviu. Toda vez que Deus falou com Moisés, era para dar instrução para Moisés e ao povo. Deus falou e o profeta Elias ouviu, era também para dar instrução. Deus falou e o seu servo Josué ouviu. Deus falou e o seu servo Abraão ouviu. Sabe por quê? Porque quando Deus fala, o homem para, o homem se cala para ouvir a voz de Deus que está falando. A voz dele é tão poderosa que nós se rendemos, nós se calemos, nós se silenciamos e deixamos Ele falar. Ele falar, porque a voz de Deus é poderosa. Deixa eu ver se alguém está recebendo o que eu estou pregando aqui. Quando Deus fala, o homem cala para entender o que Deus está falando. E hoje Deus está falando com pessoas aqui agora. Deus está falando comigo e com você, e nós paramos para ouvir a voz de Deus. Lembra do exemplo de Samuel, quando Deus começou a falar, chamar por Samuel, Samuel disse: fala, Senhor, porque eu estou todo ouvido.
Deus começou a gritar por Samuel, e Samuel, depois que Eli vai ensinar ele, Deus fala, ele vai dizer: Senhor, fala, porque agora o teu servo está pronto para ouvir a tua voz. Será que tem algum servo aqui pronto para ouvir a voz de Deus? Será que alguém aqui veio, alguém está disponível para dizer como Samuel disse: fala, Senhor, fala, fala, porque o teu servo ouve. É como se Samuel estivesse dizendo: Senhor, tudo que o Senhor mandar, todas as orientações que o Senhor ordenar, eu vou cumprir. Fala, porque o teu servo está disposto a cumprir, a obedecer. Tem gente que quer que Deus fale, mas não está disposto a obedecer nem o mínimo do que Deus vai ordenar. Não está disposto a obedecer o mínimo da instrução que Deus vai dar. Você quer que Deus fale? Mas então esteja posicionado para ouvir o que Deus está falando para você. Para ouvir o que Deus está falando para você. Irmão, eu estava no meio da rua uma vez, e tinha uma pessoa pregando, e aquela pessoa, Deus usou para ele e apontou para mim lá do outro lado. Eu me estremeci na base. Ele disse: eu sou o Senhor e tu conhece a minha voz. Vou te levar para outro lugar, e lá a tua bênção estava preparada, que era a bonita ali. E chegou lá e recebi, e me levou, e estou abençoado. Diga glória a Deus, diga aleluia. Porque quando Deus fala, o homem para ouvir a voz, nem que seja no meio da rua. Levante as mãos assim, isso, e glorifica o teu Deus. Levante as tuas mãos, porque quando Deus quer falar, Ele fala em casa, Ele fala na igreja, Ele fala no meio da rua, Ele fala dentro do mercado. Ele levanta um profeta e libera a voz, porque a voz dele é voz poderosa. Olha que Jesus disse para os 12, em João 14, 29. Jesus disse: eu não falarei muito convosco, porque o príncipe deste mundo vem se aproximando. O que nós aprendemos aqui? Que hoje Deus, Ele fala através do seu Filho Jesus Cristo. Deus, Ele fala, mas Deus também não vai falar toda hora, irmão. Porque tem gente que vem, tem gente que vai para 30 cultos no mês. Ele quer que Deus fale os 30 cultos com revelação com ele. Olhe para o irmão e diga: te ajeita, e vai ler Bíblia. Não, com muita educação, diga: te ajeita e vai ler Bíblia. Aí ele fica nesse entusiasmo. Daqui a pouco, aí começa aparecer umas enganação, engana ele. Deus, Ele fala, mas não é toda hora, irmão. Tem culto que você vai vir, que Deus vai levantar profeta e vai falar contigo. Tem culto que você vai vir, que você vai sentir arrepio da cabeça aos pés. Mas vai ter culto que é só a palavra mesmo, Jesus falando com a tua alma. E tem culto que até a palavra não vai direcionada a ti, vai direcionada a outro. Sabe por quê, irmão? Porque Deus fala, mas não toda hora. E eu preciso ser sensível para entender a voz de Deus quando fala comigo. Não há uma necessidade, irmão, de nós estar toda hora Deus falando através de profeta, Deus falando através de profetisa. Olhe para mim, Deus falando através de vasos, se nós temos a palavra. Tem hora que é preciso, irmão. Tem hora que Deus vai levantar, você vai ouvir a voz de Deus através de profetas. Tem hora que é preciso, mas toda hora, aí nós já desconfiamos, sim ou não? Porque Deus, Ele fala de várias maneiras, mas Deus está à procura de alguém que esteja disposto em ouvir a sua voz. Porque não adianta Deus falar e nós não estamos nem aí para a voz de Deus. Fica aqui, irmão Daniel, rapidinho em pé para mim. Irmão Daniel representa a Deus. Aponta a mão na minha direção. Deus falando comigo, aponta a mão para mim. Ó, e eu não estou querendo nem ouvir a voz de Deus.
Tem gente assim, irmão, e ele quer ouvir a voz de Deus. Você não está nem aí para Deus. Como é que Deus vai falar com um ser humano desse, que ele não está disponível a ouvir? Olha o exemplo, irmão. Quando Jesus entrou na casa de Maria e Marta, Marta partiu para a cozinha. Aí Maria pegou a cadeirinha, sentou para ouvir o mestre falar. Eu acho que ela nem tirava os olhos de Jesus, querendo ouvir a voz do mestre, irmão, querendo ouvir Jesus falar com ela. A outra que estava lá ocupada, né, atarefada, começou a se incomodar com a Maria que estava na presença de Jesus. Muito obrigado. Deus, ele quer falar conosco, mas Deus está à procura de alguém que está disponível de sentar e dizer para ele: Senhor, eu estou disponível, fala comigo, Senhor, me instrui, me dá instrução, fala ao meu coração, fala na minha alma, tira as dúvidas do meu ser, Senhor, fala comigo. Será que alguém aqui veio ouvir a voz de Deus? Alguém está ouvindo a voz do Senhor neste lugar? A voz poderosa de Deus através da palavra e através da Escritura. A voz do Senhor é uma voz poderosa, poderosíssima. Agora, irmãos, eu não consigo entender como é que alguém sabe que a voz de Deus é poderosa e não dá o mínimo para a voz de Deus. Não dá para entender como alguém sabe que a voz de Deus, irmão, separa a labareda de fogo e não está disponível a ouvir a voz do Senhor. O defeito não está em Deus, o defeito está em nós. Agora eu quero que você fique em pé. Eu quero convidar você a se colocar na posição, porque Deus, ele fala. Deus, ele fala de várias maneiras, mas Deus está à procura de um Samuel que está disposto a dizer a Deus: fala, Senhor. Deus está à procura de uma Maria que senta para ouvir a voz do Senhor, que senta para dar atenção no que ele está falando. Olhe para mim, igreja. Eu creio que você também não gosta quando você está falando e alguém não está dando nem a mínima. Quem não gosta? Quem não gosta faz assim, porque é ruim, é ou não é? Você falando e a pessoa não está nem aí. Será que Deus também não está desagradando de nós? Porque Deus fala e nós não estamos nem aí para o que Ele está falando. Mas eu quero orar pela tua vida aqui agora. Vem aqui na frente a igreja do Senhor, que eu vou orar pela tua vida, e a mão poderosa do eterno Deus vai tocar sobre você neste lugar. Aleluia. Se não for pedir demais, feche os olhos dos irmãos. Concentra aí o teu coração com o Senhor. Concentra aí o teu espírito com Ele, a tua alma com Ele. Conecta aí os céus. Liga o teu coração com os céus dos céus, aonde Ele habita, onde Ele reina. Alabaço e da casta falabai. Jesus, eu quero orar pelo teu povo aqui agora, Senhor. Eu quero orar pela tua igreja que ora comigo neste lugar. Senhor, eu quero, meu Pai amado, agora neste momento, Senhor amado, orar por cada uma dessas pessoas. Nós viemos aqui, Jesus, ouvir a tua voz. Nós viemos aqui, Senhor, receber a instrução que só o Senhor tem para dar para nós. Nós viemos receber a instrução pela tua palavra, Jesus. Nós não queremos instrução de outra voz, mas da voz do Senhor falando aos nossos corações, pelo poder que há no teu nome, Senhor.
Senhor, venha sobre os teus filhos aqui agora. Derrama sobre cada um deles a resposta das tuas mãos, Pai. Alabai, darabassou de carabai, arabandarassou derevastei, elai camassou darabastei, que não consegue da caçui darabastei, e que mandarabaste caistei. Tua Sui de cavastela barabasta cai. Faz surgir um Jesus, universo. só tem liberdade, Senhor. Senhor. Só pode falar conosco, Jesus. A tua voz é poderosa, Senhor. Ela aponta a direção. A tua voz é poderosa, Jesus. Dispensa toda em nome confusão. de Jesus, Pai. Traz a luz. Vem sobre os teus filhos aqui agora. Derrama, meu Pai, a tua unção, Senhor. Eu preciso. Derrama o teu poder, Pai. Senhor, traz a unção. Traz, ó Deus, a resposta, o milagre. Jesus, traz a mudança, Pai. Nós oramos, Jesus. Entrega nas mãos da tua filha a vitória. Alabandarabassou carabastei. Ela ainda manda caçu e derebandarastá carabai. Abre as tuas mãos, filha. O Senhor está colocando uma vitória nas tuas mãos. É uma resposta de uma oração que tu fizeste. Ela acaba andaramandarabassei labadabastai. E camandaraçoderabacabastai. Não temas. Não te assusta, rebancou, badai, sarabadai, dei. Te darei a resposta como pediste. Ela cando com bandoro rossuro bandaraba. Te surpreenderei, ne manda cova dulça da mandai. Sende candarabandora sodera bandapapafasa. É cai sudere bandabandara sai da cabastei. Recebe a minha resposta. Ai, candara suidara bastei. Senhor, tu é o Deus de resposta, Senhor. Tu é o Deus de milagre, Pai. Tu é o Deus de resposta, Jesus. Tu é o Deus de resposta, Pai. Abençoa o teu filho, Jesus. Abençoa, Senhor. Abençoa, Pai, essas adolescentes. Traz a tua bênção, Jesus. Traz o milagre, Pai. Traz a resposta. Em nome de Jesus. Traz o milagre, Senhor. Traz a resposta, Jesus. Traz o milagre, Pai. Responde a oração da tua filha. Responde o propósito, Senhor. Responde, Pai. Responde, Jesus. Alamandarabassui darabacai sei. Feche os olhos, recebe. Recebe a presença de Deus. Jesus, abençoa a tua filha. Entrega nas mãos dela o milagre, a resposta. Alamandaramadou candaracei. Jesus, traz a resposta, Senhor. Traz o milagre, Jesus. Traz a resposta, Senhor. Senhor, nós oramos aqui agora. Entrega o milagre, Jesus. Entrega a resposta, Pai. Senhor, abençoa teus filhos. Traz o milagre, Jesus. Traz a resposta. Traz o livramento. Nós oramos, Pai, abençoa a tua filha. Jesus, entrega a vitória nas mãos dela, Pai. Jesus, rompe todas as ações do mal e dá vitória para a tua filha, Jesus. Senhor, tu és poderoso para dar a vitória. Senhor, entrega nas mãos dela a vitória. Ela vai cantar o hino da vitória, Senhor. Em nome de Jesus. Derrama, Pai, o milagre, a resposta, a saúde, Jesus. Em nome de Jesus.
Recebe de Deus o milagre. Recebe de Deus a resposta. Senhor, abençoa a tua filha, Pai. Visita ela. Vai fazendo um milagre na vida dela aqui agora, Jesus. Na casa, na família. Fala, Deus, sim, aleluia. Alegre ao tempo, Jesus, entrega o milagre na vida da tua filha. Entrega a resposta. Entrega o milagre, Senhor. Entrega, Pai, o milagre, Jesus. Entrega a resposta. Tua voz no meio do entrega a vitória, Jesus. Entrega o milagre, Pai. Jesus, abençoa a tua filha. Entrega o milagre sobre ela, Pai. Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu vivo. Senhor, entrega o milagre, Pai. Entrega a vitória nas mãos de cada uma das pessoas. Senhor, abençoa a vida de cada um, Pai. Faz o mover, Pai, na vida de cada um. E entrega a vitória, entrega a resposta. Entrega o livramento, Jesus, na vida de cada um, meu Pai. Manifesta o teu poder em nome do Senhor Jesus. Pode tomar o assento, igreja. Você pode usar as mãos e dar um aplauso ao Senhor Jesus. Honras e glória é dado ao nome do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos da live, Deus abençoe. Glória a Deus. Deus, Ele tem resposta, milagre para o